Com as guerras que ocorreram no século XX, as tecnologias bélicas tiveram uma grande evolução. Entre as armas que foram desenvolvidas nesse período estão os tanques de guerra, que reuniam em uma única arma poder de fogo, ação de choque, proteção, mobilidade e informações e comunicações. Os tanques de guerra estão entre as armas mais poderosas que surgiram durante a Primeira Guerra Mundial. Naquele tempo, a disputa entre as nações era tão grande que abriu portas para o surgimento de tecnologias que mudariam para sempre o rumo das guerras no planeta. Entre essas tecnologias estavam os tanques de guerra, que a princípio eram chamados apenas de tanques pelos ingleses como uma estratégia para minimizar a capacidade desse armamento. Entre os armamentos daquela época, os tanques apresentavam grandes vantagens, pois era um tipo de armamento capaz de atravessar territórios hostis enquanto transportava vários soldados e atirava em tropas inimigas, tudo isso ao mesmo tempo. Entretanto, até que os tanques pudessem atingir a sua capacidade como conhecemos hoje e se tornarem armas quase imbatíveis, os primeiros modelos apresentavam diversos problemas. Assim que a tecnologia surgiu, haviam muitos empecilhos para o seu funcionamento. Entre eles, falhas mecânicas, problemas de atolamento que faziam com que o tanque ficasse preso em locais pelos quais deveria conseguir passar e também por serem armas muito pesadas eram bastante lentos. Assim que a tecnologia surgiu, haviam muitos empecilhos para o seu funcionamento. Entre eles, falhas mecânicas, problemas de atolamento que faziam com que os tanques ficassem presos em locais pelos quais deveriam conseguir passar e também por serem armas muito pesadas, eles eram bastante lentos. Com o tempo, a tecnologia dos tanques foi sendo aprimorada para combater outras tecnologias antitanque desenvolvidas por outras nações. Entretanto, com todas as modificações na tecnologia dos tanques nas últimas décadas, um dos problemas que ainda persiste é o peso dessas armas. Entretanto, com a evolução dos veículos não tripulados, é possível que em um futuro não muito distante surjam tanques não tripulados que pesem menos que os atuais. No vídeo de hoje, vamos conhecer alguns dos tanques mais poderosos e destrutivos do mundo. Eu sou o Carlos e seja bem-vindo ao Mundo Incrível. T-34 União Soviética. O T-34 foi um modelo de tanque soviético desenvolvido entre os anos de 1939 e 1940 e foram utilizados pela União Soviética para combater a invasão alemã à Rússia durante esse período da Segunda Guerra Mundial. Esse modelo de tanque causou mudanças que influenciaram a fabricação de tanques até hoje. Entre elas estavam seu canhão de 76,2 mm que penetrava a blindagem dos tanques alemães. Outra característica impressionante desse tanque era a sua blindagem, que era completamente diferente de todas as existentes naquele período. A blindagem do T-34 tinha um ângulo de 60 graus, que fazia com que os projéteis alemães ricocheteassem mantendo sua integridade. Outra característica desse tanque era a sua mobilidade. O tanque contava com um motor de 500 cavalos de potência e com suas esteiras extra largas, nada parava esse tanque, que atingia até 53 km/h, tornando esses tanques quase imbatíveis a todo o poder de fogo alemão daquela época. Leopard 2, Alemanha. O Leopard 2 foi um tanque criado a partir do cancelamento do projeto MBT-70, no fim do ano de 1960, do qual faziam parte Estados Unidos e Alemanha. Esse projeto tinha o objetivo de criar um tanque capaz de substituir os tanques M60 e também o Leopard 1. Entretanto, apenas a Alemanha continuou com o projeto. O Leopard 2 é um tanque semelhante ao T-72 da União Soviética e possui algumas tecnologias bastante avançadas, como telêmetros a laser, imagens térmicas e sistemas de proteção contra armas químicas, biológicas e nucleares, e também possui capacidade anfíbia. Os Leopard são tanques que vêm equipados com canhões de 125 mm como armamento principal, além de possuírem metralhadoras de 7,2 mm como armamento secundário. Pesam cerca de 62 toneladas, atingem uma velocidade de até 72 km/h e podem transportar até 4 soldados por unidade. Devido a essas características, o Leopard 2 passou a ser utilizado como o principal veículo de combate da Alemanha e também de outros países, tanto da União Europeia quanto de outros continentes, como Suécia, Espanha, Canadá, Dinamarca, Áustria, Grécia e recentemente o Chile. M1 Abrams, Estados Unidos. O M1 Abrams é considerado o principal veículo de combate do Exército dos Estados Unidos e foram fabricadas 3 versões desde o seu lançamento em 1980, sendo que sua última versão, o M1A2, tem nova blindagem e melhorias em seu sistema eletrônico. Esse tanque recebeu seu nome em homenagem ao general Creighton Abrams. Pesando cerca de 61 toneladas, esse tanque possui um moderno sistema de blindagem composto por Coban, RHA, placas de urânio empobrecido e malha de Kevlar. Além de todos esses componentes aplicados sobre o tanque,
tanque, a sua blindagem física ainda é composta de várias camadas de proteção, com espessuras de 350 a 1.300 mm, além de ser blindado contra munições antitanque, contra radiação e também contra armamentos químicos. A última versão do M1 possui um canhão de 120 mm e 3 metralhadoras, uma de 12,7 mm antiaérea, uma de 7,62 mm giratória na torre e uma de 7,62 mm coaxial ao canhão principal. Entre as desvantagens desse tanque está o seu tamanho, pois o tanque possui aproximadamente 10 metros de comprimento por 3 metros de altura e quase 4 metros de largura. Devido ao seu tamanho, é possível transportar apenas um tanque por vez em cada transporte aéreo militar. Atualmente, os países que utilizam esse tanque são os Estados Unidos, Egito, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e Austrália. Centurion, Reino Unido. O Centurion é um tanque britânico que foi desenvolvido para ser usado durante a Segunda Guerra Mundial, mas quando os primeiros modelos ficaram prontos, a guerra já tinha acabado. Entretanto, esse tanque foi muito utilizado em conflitos posteriores, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Esse tanque começou a ser desenvolvido em 1943 e tinha o objetivo de ser um tanque com poder de fogo capaz de enfrentar a frota mecanizada alemã, que naquela época era a mais poderosa do mundo, mas esse conflito nunca aconteceu. Entretanto, esse tanque continuou sendo considerado como um dos melhores tanques de todos os tempos. O Centurion ficou a serviço do Reino Unido como o principal veículo de combate por muito tempo, e ainda hoje é utilizado por outros países, além de ter passado por diversas modificações em todas essas décadas. O Centurion é um tanque de combate pesado que pesa cerca de 52 toneladas e mede cerca de 7,5 metros de comprimento, 3,3 metros de largura e 3 metros de altura. Possui uma blindagem de 150 mm de espessura e pode transportar até 4 tripulantes por veículo. A sua arma principal é uma A-41 Mk1 de 76 mm e como armamento secundário possui uma metralhadora coaxial Browning Springfield .30-60, além de atingir uma velocidade de 35 km por hora, e durante todo o seu período de operação foram produzidas 4.400 unidades desse blindado. Panzer IV, Alemanha. O Panzer IV era o principal tanque de combate alemão durante a invasão da Alemanha à União Soviética em 1941. Originalmente desenvolvido para servir como veículo de apoio às tropas de infantaria, pois não tinha poder de fogo suficiente contra os T-34 da União Soviética. Logo após os alemães perceberem que o Panzer IV não tinha eficiência contra os tanques soviéticos, houveram modificações para melhorar a capacidade desse blindado, entre elas uma blindagem mais resistente, e o canhão principal foi substituído por um modelo de maior comprimento que aumentava o alcance da artilharia alemã. O modelo do chassi desse blindado foi empregado na fabricação de outros veículos blindados utilizados no conflito, desde veículos de apoio a veículos blindados antiaéreos. Devido ao fato de ser um tanque médio, o Panzer IV pesava apenas 25 toneladas e era bem menor que outros tanques, medindo aproximadamente 5,9 metros de comprimento, 2,9 metros de largura e 2,7 metros de altura. Como armamento principal, possuía um canhão KWK-40 L48 de 75 mm que tinha até 87 projéteis, e como armamento secundário possuía duas metralhadoras MG-34 de 7,92 mm com 3.192 projéteis e atingia uma velocidade de até 38 km por hora. Challenger 1, Reino Unido. O Challenger 1 foi até o ano de 1990 o principal tanque de guerra do Reino Unido, sendo substituído a partir desse ano pela sua versão atualizada, o Challenger 2, que é utilizado até os dias atuais. Entretanto, o Challenger 1 ainda é utilizado pelo exército da Jordânia como veículo de combate principal após passar por diversas modernizações, tornando-se bastante semelhante ao Challenger 2. O Challenger 1 surgiu de um modelo de tanque que tinha o intuito de substituir o Centurion, blindado que foi desenvolvido especificamente para os conflitos da Segunda Guerra, mas que nunca foi usado nesse conflito. Entre as inovações que o Challenger 1 apresentava estavam a blindagem Koban, uma blindagem composta de componentes cerâmicos e metálicos, tornando-a mais eficiente contra os armamentos da época e que ainda é utilizada até hoje. O Challenger é um dos maiores carros de combate já fabricados, medindo 11,5 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 2,9 metros de altura, pesando cerca de 62 toneladas. Esse tanque pode transportar até 4 tripulantes e possui como armamento principal um canhão L11A5 de 120 mm que pode atingir alvos entre 0,2 e 3 km de distância. E como armamento secundário é equipado com uma metralhadora L8A2 calibre 7,62 e uma metralhadora M.2 Browning de 12,7 mm. Merkava, Israel. O Merkava é atualmente o principal carro de combate das Forças de Defesa de Israel, fabricado
fabricado no ano de 1970 pela empresa Mantak e entrou em serviço no ano de 1979 e esteve no primeiro combate no ano de 1982. O Merkava surgiu da vontade de Israel de possuir um tanque inteiramente nacional. Para tal fim, foram observadas experiências que outros tanques de outros países passaram. Após isso, eles buscaram desenvolver um tanque que suprisse 3 requisitos que em ordem seriam: segurança da guarnição, após isso o poder de fogo e por último a mobilidade do veículo. Desde a fabricação do primeiro modelo até hoje, o Merkava já passou por diversas modificações e modernizações ao longo dos anos, possuindo no total 4 versões, entre as quais o Merkava 4 é a mais moderna do ponto de vista tecnológico, tanto eletrônico quanto bélico. A blindagem do Merkava 4 é um dos pontos mais surpreendentes nesse tanque, pois ela é composta de blindagem passiva, composta de componentes cerâmicos e metálicos, mas também possui componentes de blindagem reativa, que é específica para proteger o blindado de armas anti-tanque. O Merkava pesa aproximadamente 65 toneladas e pode transportar até 4 tripulantes. Mede 9 metros de comprimento, 3,7 metros de largura e 2,6 metros de altura. Como armamento principal, esse tanque conta com um canhão L-44 de 120 mm que pode atingir alvos entre 0,5 e 5,5 km de distância. Já como armamento secundário, o Merkava conta com uma metralhadora Browning M2 de 12,7 mm, um lançador de morteiro de 60 mm e ainda 2 metralhadoras M249 de 7,62 mm. Com um motor de 1.500 cavalos de potência e um reservatório de 1.400 litros de combustível, esse tanque pode se mover por até 500 km a uma velocidade de 65 km na estrada e até 55 km em terreno irregular. E esses foram alguns dos tanques mais mortais já fabricados em toda a história. Deixe nos comentários o que você achou. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um gostei. Inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos vemos no próximo. Até mais!